Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouquinho pesado e eu preciso que você esteja de cabeça aberta para entender um pouco sobre metodologia ou materiais e métodos. Bom, em primeiro lugar, você precisa entender que nem todos os trabalhos pedem tudo isso que eu vou falar sobre metodologia. Muitos estudos não precisam, alguns estudos vão diferenciar por área, se você é da área de saúde, se da área de exatas, da área de humanas. Outros estudos vão diferenciar pela própria características de orientação da instituição, ou seja, do que para os seus professores pode ser como metodologia científica considerado, ou materiais e métodos. Os materiais e métodos, ou a metodologia utilizada, tanto para TCC, quanto para monografia, para dissertação, para teses, são basicamente os mesmos. Por quê? Porque o método, basicamente, é a sistemática, a forma da sistematização que você utilizou ou vai utilizar no desenvolvimento do seu trabalho científico. Então, note, é importante você saber, ter muito claro quais são os métodos que você vai estar utilizando. Pode ser um método, pode ser mais de um método, na verdade, grande parte dos trabalhos envolve mais de um método, e tem aqueles professores que acham que você deve ou não dedicar tempo para isso. Por isso, esse vídeo, apesar de ser muito importante, pode não ser o único que você tenha que assistir ou que você tenha que entender nesse mundo da metodologia. Infelizmente, a metodologia científica ainda é muito negligenciada nas instituições. Eu já vi muitas instituições que gravam algumas aulas bem por cima de materiais e métodos e acabam não fornecendo aos alunos subsídios. E ainda é uma coisa muito pessoal do professor que vai estar te avaliando, porque não existe uma sistemática que atenda a todas as áreas e todas as cabeças ali, todas as linhas de pensamento, embora a metodologia científica sirva exatamente para isso, para poder aproximar as distâncias, para poder trazer uma linearidade na questão de informações do modelo, da forma que eu faço os materiais científicos. Isso faz com que algumas argumentações ou algumas questões possam ser sanadas e alguns estudos continuados. Mas a gente ainda tem um grande número de negligência por parte de todas as instituições na questão da metodologia científica, o que faz com que o aluno fique meio perdido, no sentido de, puxa, e agora é tão amplo, mas como eu vou desenvolver o meu trabalho? E ainda ele tem que agradar o professor que está acompanhando ele, que tem uma outra ideia de metodologia. Mas, se você entender os princípios, o que pode, o que deve ou não ter, e entender que acima disso que eu vou falar para você, você precisa estar muito consciente ou muito ligado ao professor que vai estar te acompanhando, sua vida certamente vai mudar. É importante você entender para conseguir argumentar. Então, vamos lá. Como eu falei, nem todas as áreas, nem todos os cursos, alguns desses tópicos aqui deverão ser abordados. O que eu estou fazendo aqui é um geralzão para que se você ouça, venha ouvir esse nome, você saiba o que é. Então vamos lá. Por onde a gente começa aqui? A gente começa esclarecendo que metodologia científica e materiais e métodos basicamente quer dizer a mesma coisa. Claro que pode ter algumas variações por áreas, mas por que basicamente quer dizer a mesma coisa? Porque está dizendo que basicamente eu, como leitor, como pesquisador, como congressista, como quem vai estar ali olhando o seu material científico, necessito saber os caminhos que você tomou ou tomará para a execução do seu estudo. E você, como pesquisador, tem a responsabilidade de me fornecer esses caminhos se você quer ter o seu material caracterizado como científico.
que você tem que fazer? Quais são um dos tópicos que tem? Primeiro, a característica do estudo. Você tem que saber como que você vai fazer esse estudo. Por exemplo, se esse seu estudo ele só é revisão bibliográfica, ou seja, você traçou uma discussão através de uma linha teórica, você vai dizer que esse estudo é uma discussão que vem através de linha teórica, que trata de uma revisão bibliográfica e provavelmente exploratória porque você explorou o material. É possível? É muito possível você fazer um estudo disso, nesse sentido, usando esta metodologia. O importante é você me dizer qual é a linha teórica, a linha que você usou para fazer sua bibliografia. Estudos também podem ser bibliométricos, por exemplo, você fez um estudo em bibliografias, em estudos que já realizou, mas através de bases de dados. E você vai ter que me apontar esse material. Então, você tem, por exemplo, a possibilidade de um estudo de caso, a possibilidade de uma pesquisação. Enfim, tem muitas possibilidades e o que você tem que me trazer é a característica ou o seu estudo, que característica ele tem, que é uma característica primordial. Por que eu estou falando primordial? Porque eu já vi alguns materiais que a pessoa vai fazer um estudo de caso, por exemplo. Só que ela passa muito tempo defendendo que também é um estudo bibliográfico. É claro que também é um estudo bibliográfico, porque todo estudo tem que ter a parte da bibliografia, a parte da teoria. Então, você tem que me dizer qual é a característica principal do seu estudo, os métodos. Agora, você pode fazer um estudo, por exemplo, quantitativo, com uma pesquisa mais aberta, com uma pesquisa fechada. Você pode fazer várias metodologias, mas a priori você tem que me dizer a característica principal e se você tiver duas características principais, pode fazer também. A questão de você dizer que trata também de uma revisão bibliográfica vai muito de professor, alguns pedem e outros não. Eu acredito só que se o seu contexto envolver um método de pesquisa, por exemplo, se você vai pesquisar em bases de dados, é importante você dizer aonde você pesquisou, quais são as palavras-chave que você pesquisou e o período que você pesquisou. Mas a gente vai falar um pouco disso aqui mais embaixo. O que você tem que me dizer também? A abordagem que você utilizou no seu estudo. Se você utilizou uma abordagem qualitativa, no sentido de qualidade, ou quantitativa, no sentido de quantidade. E se você usou uma abordagem quantitativa, você tem que me dizer de onde você tirou o N de amostra. Por exemplo, eu quero fazer um estudo sobre mulheres de 15 a 18 anos em igrejas na região de São Paulo. Ponto, é meu corte. Qual é o N geral dessas mulheres? Eu consigo saber o N geral? Então, eu tenho um site lá de uma igreja que me aponta que são 1000 mulheres, por exemplo. Eu vou entrevistar 1000? Não vou entrevistar. Então, eu tenho que entrevistar um número equivalente a esse 1000 para que eu possa afirmar que o meu estudo trata-se de um estudo dessa população. Como que eu faço isso? Por cálculos. Existem muitos cálculos matemáticos que você pode utilizar para fazer esse N. Então, quando o professor pergunta, mas qual é o seu N? Esse N geralmente está ligado a estudos quantitativos, ok? Todo estudo quantitativo tem que ter um N? Às vezes não. Existe também a possibilidade de você fazer um estudo por conveniência. Por exemplo, se você está num setor muito complicado, você vai conseguir coletar informações de um certo número de pessoas que venham a querer colaborar. Então, é muito provável que você não consiga chegar ao número de um N absoluto. Então, esse estudo ele pode ser quantitativo, mas você vai assinalar que é por conveniência. Então, você tem a abordagem qualitativa, no sentido de qualidade, e quantitativo, no sentido de quantidade. Aí você tem a amostra, que é justamente isso que a gente falou, sobre a questão de você me dizer qual é o número de pessoas. A gente falou de entrevista, mas você também pode considerar a questão de você fazer uma análise, por exemplo, um estado da arte, e fundamentar o seu estudo através desse estado da arte. Porque você vai me dizer aqui o seu critério de inclusão e o seu critério de exclusão, que você pode usar não só na coleta dos seus materiais, como para
caracterizar uma determinada população. Por exemplo, eu vou dizer que a minha população dessas mulheres, eu tenho como critérios de inclusão mulheres dessa faixa etária. Critério de exclusão, mulheres fora dessa faixa etária. Critério de inclusão, igrejas neopentecostais. Critério de exclusão, igrejas que não sejam neopentecostais. Então, você tem que ter essa característica da amostra. Ah, mas e se eu fizer análise de artigo, por exemplo? Fizer ali busca em base de dados? Eu posso colocar critério de inclusão, artigos que sejam de uma determinada área. Por exemplo, eu estou agora desenvolvendo um estudo falando sobre algumas patologias. Qual é o meu critério de inclusão? Patologias em estudos de geriatrias. Então, estudos que sejam da área de geriatria. Critério de exclusão, estudos que relacionam essa patologia com Alzheimer, por exemplo. Então, veja, eu tenho um critério muito bem definido do que eu quero atingir. A ferramenta é uma das coisas mais importantes se você vai aplicar um estudo, ou se você vai fazer uma pesquisa. As perguntas que você vai fazer, você tem que me dizer de onde vem essa pesquisa, de onde vem essa ideia de pergunta, se é uma ferramenta validada. Se ela não for validada, você vai ter que se preocupar de validar. E o que é uma ferramenta validada? São ferramentas que já foram utilizadas em outros estudos e já foram caracterizadas ou analisadas como ferramentas válidas. Por exemplo, a gente tem um teste para medir depressão, se chama DASS-21, DASS-21, que é um teste da área de psicologia aplicado e validado para mensurar aspectos que podem ser considerados como depressão. É quase um protocolo. E aí, essa ferramenta já é testada, já é validada. Então, eu não vou ter dor de cabeça se eu falar que para medir depressão ou para analisar se tal população tem depressão, eu estou usando o DASS-21. E aí, eu vou falar um pouco sobre o DASS-21 e vou demonstrar que essa ferramenta já é validada. Então, eu não tenho que ter essa preocupação também de validar a ferramenta que eu estou aplicando. Ah, eu tenho testes de percepção. Então, eu posso pegar alguns testes e aplicar numa população para entender a percepção dessa população, especialmente na questão de percepção de consumo, de ambiente, de serviços. Então, eu tenho ferramenta já validada. Se o que você está pensando não é validado, você tem que tomar esse critério. Por isso que você vai falar da ferramenta. E a forma de tratamento dos dados e análise. Peguei essas informações, o que eu vou fazer? Eu vou fazer triangulação, se for análise de conteúdo? Como que eu vou tratar categorização? Eu vou colocar no Excel? Eu vou passar num programa, num aplicativo? Eu também tenho que falar sobre isso. Veja, tudo isso que a gente falou, eu tentei colocar aqui rapidinho para vocês um pouco dessa gama de metodologias, de possibilidades, só para você entender o que o seu professor pode pedir para você. Tem um pouquinho mais de coisa, mas a gente vai falando nos outros vídeos, ok? Eu espero ter ajudado vocês, para você entender aí um pouco dessa dimensão da metodologia científica, da importância que você tem que dar a ela. E lembre-se, se você gosta do nosso canal, deixe aqui seus comentários, deixe seu like e assine o canal. Um grande abraço e até a próxima!